Olá, seja bem-vindo. Eu sou Stefano do canal USA for You com mais um vídeo por aqui. Se você está chegando agora, meu nome é Stefano, eu moro nos Estados Unidos há mais de 5 anos e faço vídeos sobre como são as coisas por aqui. E nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre o processo de asilo aqui nos Estados Unidos. Esse vídeo Eu cheguei à conclusão de que eu tinha que fazer esse vídeo para complementar um vídeo que eu fiz antigo. Eu vou deixar aqui no card para vocês, dá uma olhada lá. Lá eu falo de aspectos mais técnicos sobre o processo de asilo aqui nos Estados Unidos. E nesse aqui eu vou fazer mais uma desmistificação. Muita gente tem entrado em contato comigo através do Instagram. Se você ainda não me segue lá, eu aconselho que você assim o faça. E me fazem perguntas sobre, eu tenho essa situação na mão, o que você acha, se caberia o asilo? Então eu acabei compilando algumas dessas situações e resolvi fazer esse vídeo de maneira a tentar esclarecer para as pessoas mais leigas, praticamente todo mundo, alguns detalhes sobre o processo de asilo, e eu espero que isso seja útil para você. Eu não sou advogado especializado em imigração, nada disso, eu sou apenas um curioso. Estudei bastante o assunto, mas eu não passo de um curioso. Então eu aconselho que você, depois que assistir esse vídeo, se achar que ainda assim tem um caso de asilo nas mãos, eu aconselho você a procurar um profissional da área. Tira o escorpião do bolso, paga um pouquinho para um advogado, conversa com ele. Existem muitos advogados aqui nos Estados Unidos que falam português. Explica a situação e aí você poderia seguir adiante com o seu caso, ok? Não se baseie nas coisas que eu falo. E que nenhuma outra pessoa que não seja gabaritado aqui no YouTube, eu aconselho que você não faça isso, tá bom? Então vamos lá, o que interessa. Bom pessoal, a princípio, muita gente acredita que o processo de asilo, na busca pela legalização aqui nos Estados Unidos, muita gente pensa que o processo de asilo é um processo fácil de você conseguir, porque ele engana um pouco. A princípio, o que você vai fazer? Você vai juntar uma documentação, vai preencher um formulário, o advogado vai fazer isso para você, você coloca lá uma carta explicando o seu caso, submete à imigração e Deus sabe lá quando a imigração vai entrar em contato com você para chamar você para conversar, e nesse meio tempo você vai ter a sua autorização de trabalho, seu Social Security, que são válidos por 2 anos. E aí você tem a sensação de que tá tudo bem, que tá tudo ótimo, que você ficou nos Estados Unidos, mas isso não é necessariamente verdade. Então ele dá essa ideia de que é um processo simples e fácil de ser obtido, né, ou de ter um resultado positivo. E não é um dos processos, na verdade, mais complexos, complicados que o imigrante tem que navegar. Então, você tem que pensar muito antes de tomar a decisão de entrar com o pedido de asilo. Se você não tem um caso nas mãos, eu aconselho que você não faça, porque pode dar muito problema para você. Algumas pessoas, por exemplo, entram em contato e falam assim: Stefano, eu sofro ameaças. Já tentaram me matar, tomei alguns tiros e esse tipo de coisa. Com base em que acontecem essas ameaças? Por exemplo, e são pessoas, eu não estou jogando ninguém na fogueira, mas é para vocês entenderem a complexidade do assunto. Por exemplo, o meu vizinho é traficante e aquela movimentação ali de drogados e de criminosos na minha vizinhança, eu acabei denunciando para a polícia, ele descobriu que fui eu. E agora eu tenho um abacaxi nas mãos e o cara quer me matar, e o cara é perigoso e ele vai acabar me matando. Eu posso pedir asilo nos Estados Unidos? Não, não é um caso para asilo. Eu vou explicar mais adiante o conceito da perseguição sistêmica e a definição do grupo de refugiados, que é a mesma coisa para o asilo. E você vai ver que isso não se caracteriza. Outra coisa que também me perguntam bastante é assim, por exemplo, também briguei com meu vizinho, por causa do som alto, eles faziam muita bagunça lá na casa deles e aí agora o cara quer brigar, o cara quer me matar, o cara estragou meu carro. Posso pedir asilo nos Estados Unidos? Não pode pedir asilo, não é o caso para asilo. Ameaças, como eu falei, aos indivíduos não caracteriza, não são bases para o pedido de asilo, ok? Outra coisa que é muito comum, eu vou falar agora, mas depois eu vou abordar um pouquinho mais ao longo do vídeo, então fica comigo aí, o indivíduo é homossexual.
E aí o Brasil, nós sabemos, é um país que mata muitos homossexuais. Pode pedir asilo nos Estados Unidos? Apenas pelo fato de ser homossexual, é complicado, tá bom? Mas eu vou dizer assim, a princípio, não pode pedir, ok? Então vamos lá, mas quem pode pedir asilo, afinal, nos Estados Unidos? Como eu falei antes, existe a definição do grupo, de um grupo existe uma definição, de novo, vamos lá. Existe uma definição para refugiados, são características muito objetivas que você precisa se enquadrar para que você possa solicitar o asilo aqui nos Estados Unidos. Se você, por exemplo, sofre uma perseguição sistêmica, o que é uma perseguição sistêmica? Não importa onde você vá, você vai ser perseguido não com bases individuais, com base na sua pessoa ou alguma coisa que você particularmente fez. Xingou o vizinho, denunciou ele para a polícia, nada disso. Pelo fato de você pertencer a uma raça específica. Vou dar um exemplo. Você mora num país que tem problemas com outras etnias, alguns países da África, por exemplo, e você pertence a uma outra etnia e eles vão cometer genocídio. Isso aconteceu algumas vezes no mundo e acontece na África. Então, se você pertence àquela etnia particular, você pode morrer ou pode ser perseguido, não poder viver naquele país simplesmente por você pertencer àquela raça ou pela sua crença, né, pelo seu credo religioso. Por exemplo, se você é cristão e você mora num país onde as leis islâmicas elas fazem valer. Nós sabemos que países islâmicos, isso aqui não é ser politicamente correto, não tem nada a ver com islamofobia, porque eu sei que muita gente vai gritar, e para ser bem honesto, eu desconsidero um pouco essas opiniões. Nós sabemos que países islâmicos, onde as leis, o Estado não é laico, né, eles têm a Sharia, por exemplo, nós sabemos que existe a perseguição de indivíduos que, por exemplo, praticam o cristianismo. Isso não é segredo para ninguém. Então, se você é cristão e você mora num desses países, você provavelmente poderia pedir asilo aqui nos Estados Unidos. Outra coisa é o pertencimento a um grupo social particular. É onde geralmente os homossexuais se enquadram. Então, eu já vou chegar lá. E por fim, por sua opinião política, se você mora num país como Cuba, por exemplo, onde existe uma ditadura comunista, socialista comunista, e se você se manifestar, por exemplo, em prol da liberdade dos indivíduos, se você tem uma visão política diferente daquela que está no governo atualmente, você provavelmente vai ser perseguido, você corre o risco de ser morto pela ditadura. Com relação ao grupo social, aí é onde fica um pouco mais abrangente, é onde muita gente consegue se enquadrar. Mas, de novo, é um grupo social, não é com bases no indivíduo, coisas que o indivíduo tenha feito, ok? Então, por exemplo, vamos falar agora dos homossexuais, a questão dos homossexuais. Eu vou dar dois exemplos aqui, dos homossexuais e dos policiais, ok? Então, homossexuais. Se você conseguir, é uma questão argumentativa, ok? Então, se você vai ter a chance de explicar isso para um agente de imigração ou para um juiz de imigração. Se você conseguir argumentar que no Brasil, ou no seu país, como acontece lá nos países islâmicos também, né? Muito se sabe que se você é homossexual num país islâmico, eles vão te jogar do prédio e vão te apedrejar até a morte. Então isso por si só já seria a base. Mas se você conseguir mostrar que no Brasil, apenas pelo fato de você ser homossexual, você sofre perseguição por isso e você sofre violência, você certamente teria um caso nas mãos. Algumas pessoas entraram em contato comigo dizendo assim: olha, Stefano, eu sou homossexual, fui assaltado, apanhei quando o ladrão descobriu que eu era gay e já sofri xingamentos por aí, e você acha que eu tenho um caso de asilo? Ou eventualmente a pessoa até já aplicou para o asilo. Eu não estou julgando o caso de ninguém. Seria importante sentar e ouvir toda a história, obviamente, mas com base apenas nessas informações de ter apanhado uma vez ou outra, não é base para o asilo. Como eu disse, tem que haver a perseguição sistêmica e a vida do indivíduo ela tem que estar em risco. Stefano, mas o Brasil é um dos países que mais mata homossexuais. Bom, de novo, se você conseguir fazer um ponto com relação à argumentação, se você conseguir argumentar e convencer o agente ou o juiz que está do outro lado da escrivaninha
de que o Brasil é desse jeito, com informações estatísticas, esse tipo de coisa, como eu falei, pode ser que você ganhe o seu caso, mas o Brasil, para efeito, para questões homossexuais, é um caso um pouco complicado, eu imagino, de se provar. Sei de muita gente que aplicou, mas eu não sei de casos que deram certo. Então, se esse vídeo chegar até alguém e essa pessoa pertence a esse grupo social em particular e quiser entrar em contato comigo, por favor, faça, assim a gente acaba aprendendo um pouco mais. O outro exemplo que eu ia dar é a questão dos policiais, né? Então a gente sabe que o Brasil hoje infelizmente vive uma guerra civil entre criminosos e a sociedade, e o pessoal na linha de frente são os policiais. O fato simplesmente do indivíduo ele ser policial e ele sofrer atentados não caracteriza, porque faz parte da profissão. Quando você assina lá que você quer se tornar policial, você acaba assumindo o risco inerente à sua profissão. Então saber se vai voltar para casa no fim do dia faz parte do seu trabalho. Agora, se você for um policial e você conseguir provar que existe um grupo criminoso aí no Brasil que atua dentro e fora dos presídios, né? Eu não vou falar o nome, a sigla desse grupo, para não dar ibope para esse bando de marginais aí, mas vocês sabem muito bem, para bom entendedor, meia palavra basta. Então, se você conseguir mostrar para as autoridades que, pelo fato simplesmente de você ser policial, esse grupo ele pode perseguir você, quando ele descobrir que você é policial, eles podem vir a matar você, e a gente sabe que é exatamente isso que acontece, então talvez você tenha um caso de asilo nas mãos, ok? Então tem que ser alguma coisa nesse sentido, não basta apenas ser ameaçado pelo fato de ser policial. Essa é a linha de raciocínio, ok? Então, como funciona, afinal, o processo, o pedido de asilo? Como eu falei antes, você vai juntar a documentação, você vai preencher alguns formulários. É bom que um advogado faça isso para você, mas você não precisa de advogados para o caso do asilo, ok? Então você preenche o formulário, faz uma carta, uma declaração explicando a sua situação, junta o máximo de provas que você puder, e aí você submete isso para a imigração. Quando você submete, isso é uma coisa relativamente comum na imigração, é assim que eles funcionam, tá? Então preste muita atenção nisso, porque muita gente tem certas dúvidas que, a meu ver, que já estão nos Estados Unidos, essas dúvidas, a meu ver, significa que elas são muito mal informadas sobre o assunto, talvez por culpa delas mesmo ou por culpa dos advogados, ok? Então assim, a princípio você junta a documentação e manda, a imigração vai devolver para você um recibo do seu processo, é o equivalente ao protocolo, significa que eles protocolaram que você recebeu o processo, que eles receberam o seu processo. E aí, a partir desse momento, se você atingiu lá o tempo de solicitação, porque você tem que estar dentro dos Estados Unidos, dentro de um ano, você chegou nos Estados Unidos, dentro de um ano você precisa fazer essa aplicação para o processo. Você não pode ficar aqui 5 anos e depois falar assim, vou pedir o asilo. Não funciona assim. Então você chegou nos Estados Unidos, dentro de um ano da data de aniversário da sua entrada aqui, você tem que entrar com o pedido. E aí eles vão olhar esses parâmetros e aí você está... o seu pedido foi recebido. Recebido não significa aceito, recebido. E durante um tempo que eles precisarem para julgar, para avaliar o seu caso, você vai ter a sua permanência legal nos Estados Unidos. Isso eu poderia tecnicamente falar que significa o fora de status. Muita gente usa a terminologia fora de status para aqueles que ficaram ilegais, né? Se você veio aqui com visto de turismo e o seu visto acabou, aí fala, você está fora de status. Não, o seu status é ilegal, você deveria ter saído num determinado dia e você não saiu. Então você, a partir dali, a sua permanência não é mais legal. Ilegal. No caso, por exemplo, do pedido de asilo, ou se você casou, você está fazendo a mudança do status, enquanto o seu caso não for avaliado, a sua permanência no território americano é legal, você pode ficar, você não deve sair, mas você pode ficar. Mas você não é mais turista, existe um termo em inglês que se chama asylum seeker, né? Que é o que está procurando o asilo. Então esse, digamos, é o seu status, mas você não é mais estudante, você não é mais
turista, enfim. Daí eles vão marcar com você uma data para uma entrevista com a imigração, através do Departamento de Segurança Nacional, o Homeland Security. Nessa entrevista, eles vão decidir sobre o seu caso, ok? Então esse é o processo. Se o cara decidir que não, ele vai mandar você para uma corte, você vai falar com o juiz. Se o juiz decidir que não, você vai embora do país. Eu não vou entrar na questão aqui do apelo nem nada, só para exemplificar, para esse vídeo também não ficar muito comprido. Então assim, se você fizer o pedido do asilo, você vai ter que fazer o que é um processo normal. Quando você faz a aplicação para o pedido do asilo, você vai fazer a sua fingerprint, você vai coletar a fingerprint. Você vai ter que ir lá na imigração e eles vão tirar suas impressões digitais para verificar se você não é um criminoso, para ver se não tem nada pendente na justiça, esse tipo de coisa. Ah, significa que eu ganhei o processo. Não, não significa que você ganhou o processo. Significa apenas que eles estão tomando conhecimento de quem você é. E se você aprontar alguma coisa aqui no território americano, eles vão saber quem é e eles vão atrás de você, ok? Ah, eu consegui a minha autorização de trabalho, meu Social Security. Claro, depois de 6 meses você pode aplicar para isso. O processo deveria ser avaliado em 45 dias, mas a fila é muito grande, então eles não conseguem fazer. E para que você não morra de fome e trabalhe de maneira legal, eles permitem que você tenha autorização de trabalho para você e os membros da sua família. Então não significa, quando você pegar a autorização de trabalho, os seus Social Security são válidos por 2 anos, não significa que que o seu processo foi aceito, que foi aprovado. Não significa nada disso, significa apenas que você está aguardando e você pode se virar, ok? Então depois, e unicamente depois da sua entrevista, se o resultado for positivo, ou na entrevista ou na corte, é que você se torna de fato um asilado. Depois de 1 ano dessa data, da data da aprovação, você pode entrar com o pedido de residência permanente, que é o Green Card. Então não significa que automaticamente o seu Green Card vai chegar pelo correio 1 ano depois. Nada funciona automaticamente aqui. Você precisa chutar a imigração, você precisa provocar a imigração, você precisa fazer o que nós chamamos aqui de aplicação. Você aplica para o Green Card, a sua prima você vai aplicar para a mudança de status e depois você acaba recebendo o Green Card, ok? Então não é que agora vai chegar meu Green Card. Não significa assim, ok? E também não significa, como eu falei antes, que o fato de você ter acesso à autorização de emprego que você vai ter o Green Card, você vai poder aplicar para o Green Card depois, apenas se você for aprovado. E essa autorização não vem baseada na sua aprovação. Agora, uma coisa muito importante, ok? Mas muito importante. Existe um outro vídeo que eu fiz que fala sobre erros que você não pode cometer se você estiver aqui nos Estados Unidos. E um dos erros é exatamente você fazer um pedido frívolo de asilo. Eu vou deixar o vídeo também aqui no card para você dar uma olhada. É muito importante. Se você fizer um pedido de asilo sem mérito, você não tem um exemplo, meu vizinho brigou comigo, eu apanhei porque eu sou gay. Foi assaltado e apanhei porque eu sou gay. E o cara lá da imigração, ele vê que o seu pedido não tem mérito, não tem base, você rodou bonito. Eles vão te mandar embora, ok? Porque o seu pedido foi frívolo e você não vai ter a chance de aplicar para outra coisa, ok? Então é fazer um pedido sem méritos, um pedido sem razão de ser, dar um tiro com bala de canhão no seu próprio pé, ok? Então dá uma olhada nesse vídeo para você entender o que é essa frivolidade no pedido de asilo. Então tem que ter base para o pedido de asilo. Se a decisão é positiva ou negativa, é outra coisa, mas as bases para o pedido, elas têm que estar lá, ok? E por fim, pessoal, como eu falei anteriormente, o asilo, embora ele possa parecer, ele não é um processo fácil, ele é um processo muito difícil. E tenha em mente, antes de você aplicar para o asilo, de que o oficial da imigração que está ali do outro lado, assim como o juiz da imigração, se você for parar na corte, eles são treinados e todo mundo sabe que aqui nos Estados Unidos existem muitas pessoas que querem vir morar aqui. E essas pessoas, elas fraudam o sistema o tempo todo, elas casam de maneira fraudulenta, né? Casa
casa com pessoa por dinheiro, eles pagam as pessoas e se casam com elas, eles entram com pedido de asilo de maneira leviana, né, como eu falei, frívola, sem ter necessariamente méritos no processo. Então eles são treinados para isso, e eles sabem que as pessoas querem vir para cá, né? Não você necessariamente, mas você também deve estar querendo. Então eles sabem de tudo isso. Então tenha isso em mente, tenha em mente que você vai enfrentar uma pessoa altamente treinada e que a história que você está contando, ele já ouviu 200 mil vezes ao longo da carreira dele. Tá bom? Então isso é muito importante. Então pense 200 vezes antes de entrar com pedido de asilo. Porque, como eu falei, ele pode custar a sua deportação. Muitas vezes eu aconselharia, eu não faço isso aqui, esses vídeos que eu faço, eles não são para aconselhar você a ficar aqui de maneira irregular, vocês sabem muito bem disso, eu sempre digo isso. Mas assim, muitas vezes valeria a pena você simplesmente ficar aqui nos Estados Unidos de maneira irregular, deixar o seu visto expirado, que tentar entrar com pedido de asilo na expectativa de se regularizar, como eu falei, depois acabar dando um tiro no pé, porque vai custar a sua deportação. Eles vão deportar você se você não fizer os apelos, né, não fizer os recursos, não entrar com os recursos legais, ou se o seu pedido for julgado frívolo, aí acabou, entendeu? Então pense muito antes de usar dessa ferramenta para pedir o asilo, para se regularizar aqui nos Estados Unidos, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like aí. Se você não gostou, deixa um dislike, não tem problema. Se você tem alguma dúvida, se tem alguma coisa que eu falei aqui que não ficou muito clara, entre em contato comigo, deixa um comentário aqui e me chama lá no Instagram, que eu vou ter um prazer de conversar com você, tá bom? Então vou ficando por aqui, até a próxima, fui!